Oi, gente, coluna Sua Saúde dessa semana, tô tendo o prazer de receber aqui a doutora Isabelle Pautanin, ela é cirurgia dentista, então hoje é saúde bucal, o assunto do nosso programa. Queria agradecer muito a sua participação aqui, doutora Isa, e começar então querendo entender um pouquinho mais do teu trabalho, porque é um trabalho, né, que é feito aqui na cidade de Canoinhas já há um bom tempo, né? Já sim. Oi, tudo bem? Tudo bem. Bem também. Sim, eu sou dentista aqui eu vim pra cá um ano depois que eu me formei. De que cidade? Eu sou de Assis Chateaubriand, mas me formei em Curitiba. E se formou em Curitiba, inclusive com o seu esposo, que também é cirurgião dentista, isso? Isso, a gente não se formou juntos, ele era uma turma a mais. Mas da mesma faculdade? Da mesma faculdade, a gente é filhos da PUC. Ah, sim, que legal. E aí vocês, né, uniram o útil ao agradável, ou seja, a necessidade de ter um campo de trabalho com a relação que vocês já tinham lá. Isso, mais ou menos, na verdade. Eu até continuei em Curitiba, um ano depois de formada, só que assim, infelizmente a nossa profissão não é muito valorizada para quem é recém-formado, sabe? E aí eu não fui muito feliz nesse meio tempo. Aí meu sogro e minha sogra chamaram a gente vir pra cá, pra gente vir pra cá. Porque o seu marido é daqui? Isso, meu marido é daqui e os meus sogros também são cirurgiões dentistas, ambos. Aí eles tinham uma clínica aqui e me chamaram pra vir pra cá. E aí foi aí que eu e o Paulo Henrique a gente começou a nossa vida profissional, no sentido de escolher o que seria legal para nossa clínica, para dar andamento aí no nosso futuro. Hoje é a clínica Bastos Odontologia. Bastos Odontologia, né, que fica aqui na cidade de Canoinhas, né? Você é especialista em implantes e próteses dentárias, além de trabalhar com estética dental, isso? Explica um pouquinho desses termos que às vezes as pessoas não entendem. Explico. Né? Na verdade, a estética hoje em dia está envolvida em tudo, né? A gente vê que isso proliferou muito esse mercado, né? Bem isso. Então, assim, até mesmo se a gente for fazer uma prótese total, que é aquelas próteses quando o paciente não tem dente nenhum, ou uma prótese parcial removível, que também é aquelas próteses que são removíveis e quando o paciente tem poucos dentes. A gente sempre vai tentar optar pela estética. Todo mundo quer função estética no mesmo local ali. Quer ficar bonito, né? Bem isso mesmo. Então, assim, os implantes, até podem pensar, mas implante fica dentro do osso, não aparece em boca. Como é que você pensa na estética? Se eu não pensar no posicionamento certo de um implante, ele vai atrapalhar totalmente a prótese. E a prótese é totalmente estética. A prótese é quando a gente sorri, mostra o sorriso, entendeu? Então, se eu fizer um posicionamento errado no meu implante, a prótese vai ficar horrível também. Então, o implante é totalmente dependente da prótese, sabe? Uma coisa que sempre me chama a atenção é como o sorriso define o rosto da pessoa, né? É incrível como ele dá a impressão, a exata impressão de quem é aquela pessoa, né? Ele define realmente, né? Eu acho. Eu sou bem fã disso. Com certeza que define com toda certeza, né? Agora, dentro do campo da estética facial, a gente está falando apenas de prótese, de implantação, enfim, o que a gente está falando, o que engloba essa questão? Como assim? Eu te pergunto assim no sentido de que quais serviços podem ser feitos, que tipo de procedimentos podem ser feitos para melhorar a estética da pessoa, a estética dental, né? É assim, como eu falei, o implante é totalmente dependente da prótese. E toda vez que a gente vai planejar uma prótese, vai planejar um sorriso, seja ele para dar uma função para o paciente, que às vezes não tem mais, ou até mesmo somente estética, a gente sempre tem que fazer um planejamento reverso. E, na verdade, isso é um dos nossos diferenciais. A gente não olha a boca do paciente e já vai trabalhando. Não, a gente tem, principalmente hoje, que, graças a Deus, está tudo muito moderno e a gente está conseguindo trazer algumas dessas modernidades para o nosso consultório. Essas em si que são comprovadas cientificamente. Por exemplo, a gente escaneia, a gente hoje em dia talvez não precise mais moldar certos casos, a gente faz o escaneamento e a gente tenta fazer o digital, o DSD, na verdade, Digital Smile Design. Que desenhar o sorriso. Isso mesmo. E aí a gente consegue montar um sorriso bonito no paciente antes mesmo de começar a trabalhar no paciente, entendeu? É óbvio que às vezes não vai ficar totalmente igual o que está ali, mas o paciente já tem uma base e às vezes todas aquelas inseguranças deles diminuem. Por exemplo, tem muitos pacientes que querem ficar com os dentes super brancos, mas tem pacientes que não gostam, que eles olham às vezes os jogadores de futebol e falam, eu não quero isso, eu quero mais naturalidade. E sendo bem sincero, é o que eu mais gosto também, quando o sorriso é mais natural, sabe? Então a gente tenta procurar tudo isso, sabe? Sem exageros, né? Isso. Por exemplo, teve um caso ali,
A paciente, ela só tinha 4 dentes na boca. Os 4 últimos de cima, 2 de cada lado. E ela não gostava de usar mais a prótese parcial removível, que é aquela prótese que apoia nesses dentes e tira para poder limpar. Quando a gente pediu a tomografia dessa paciente, essa paciente não tinha dente nenhum, não tinha osso nenhum, desculpa. Era um osso muito fino, e assim, enxerto não ia dar ali porque não teria irrigação e tudo mais. O que a gente fez? Eu pedi uma tomografia, com essa tomografia eu enviei o arquivo em Daikon num local que faz impressão 3D e eu pedi o protótipo da maxila dela. Nesse protótipo, que era o desenho da maxila certinho dela, eu fiz a cirurgia no protótipo. E com essa cirurgia eu fiz um guia cirúrgico. Esse guia cirúrgico a gente posicionou na boca dela no dia da cirurgia e colocamos os implantes. Cara, essa paciente hoje, ela tá muito feliz, sabe? Porque assim, às vezes assim, o resultado estético não ficou daqueles dos mais tipo, bonitos possíveis, assim. Mas do que era, por que ficou. E ela confia tanto em mim, tanto no meu trabalho, que embaixo ela também não tinha osso. Aí a gente tentou fazer de um jeito com implantes mais curtos e ficou fenomenal e tá lá hoje. Agora a gente tá esperando a cicatrização dos de baixo. Quase que uma missão impossível que Mais foi ou cumprida, menos. né? Mas assim, tudo tentando estudar e ver se é possível, sabe? Caso a caso mesmo. Isso mesmo. A gente tenta ver o paciente como um só, um todo. Falando em implante dentário, doutora, quando que esse procedimento ele é indicado e quais são os principais benefícios dele? Eu acho que para qualquer paciente adulto ou que já passou da fase de crescimento ali, sabe, que tenha osso e uma saúde geral boa. Tanto que nas minhas cirurgias eu sempre peço exame de sangue e exame tomográfico e às vezes radiográfico da boca para ver tudo isso. Eu queria que a senhora explicasse para a gente um pouco sobre como é que é esse processo de colocação de implante dentário. Por exemplo, eu sei que quando a gente olha assim, eu já vi alguns vídeos, parece ser doloroso. Não é? Olha, os meus pacientes não reclamam muito não, tá? Assim, quando a gente pega e eu vou planejar para fazer o implante dentário, eu tenho uma primeira avaliação, eu faço um exame clínico, uma anamnese, eu peço a tomografia. Depois, sozinha, eu sento, eu planejo o caso do paciente, tamanho dos implantes que eu vou utilizar, como vai ficar e tudo mais. Peço os exames de sangue para ele também. Se os exames de sangue tiver ok, a pressão alta, que eu também afiro antes da cirurgia, também tiver ok, eu começo a medicar o paciente 2, 3 dias antes, faço a cirurgia e eu ainda tenho um acompanhamento depois disso. Eu tento sempre mandar mensagens para ele no dia e 2 dias após para saber se está tudo bem. Como o paciente já está previamente medicado, os medicamentos conseguem suprir o desconforto que ele tem. Então, assim, quando a gente faz uma cirurgia limpa, uma cirurgia que sem tantos traumas, tudo bem que é uma cirurgia significa trauma, né? É óbvio. Mas quando a gente toma o maior cuidado possível, o desconforto no pós-operatório é bem pequeno. O implante dentário é quando o dente é de fato implantado ali, né, na arcada da pessoa. Na verdade não é bem dente, é que assim, todo mundo pensa que a gente colocar um implante já está colocando dente, mas não é. O implante, ele é substitutivo da raiz dentária. Então muitas vezes a gente até pega e fala pino, eu vou colocar um pino e acham que é um implante, não é. Muitas vezes o pino é colocado dentro da raiz do dente, que daí é só um tipo de prótese dentária, sabe? Aí a coroa é por cima desse pino ou desse implante. Então, primeiro a gente coloca o implante, que é o substitutivo da raiz, e depois coloca a coroa parafusada ou cimentada nesse implante. Que é a maquiagem do... Que é o que a gente aparece, né? Que é o que vai aparecer. Isso mesmo. Que é totalmente diferente da prótese dentária, ou seja, da popular dentadura, né? A dentadura pode ser chamada de prótese total, que é quando o paciente não tem dente nenhum. E assim, sendo bem sincera, tem muitos casos que hoje eu uso muita prótese total, tá? Paciente não tem osso nos dentes no superior, ou até mesmo ele vem e fala assim, eu queria muito fazer um protocolo porque minha prótese de baixo não para. Aí eu pergunto, e a prótese de cima? A prótese de cima eu gosto, não tem problema nenhum. Então, a gente faz os implantes no arco inferior, faz uma prótese fixa sobre esses implantes e em cima continua com a prótese total, que seria a popular dentadura. A oclusão fica perfeita, a estética... Eu trabalho com laboratórios que prezam muito a estética, então mesmo o paciente usando uma dentadura, não parece. E é recomendado para quem, por exemplo, quer fazer a substituição total, né?
nesse se caso... caso os dentes não estão bons, Sim, se sim, precisa, se não tá bom, aí obviamente, sim. né? Ou uma prótese protocolo, que é quando tem implantes, ou uma prótese total, que daí não tem mais dentes. Doutora, como que a estética dental pode ser aliada aos tratamentos de implantes e próteses? Pode dar um exemplo para a gente de como essas especialidades se complementam? É como eu falei, né? O implante é totalmente dependente da prótese. Não tem. Se a gente planejar um implante mal feito, a prótese vai ficar prejudicada e, consequentemente, a estética, sabe? Aí, assim, eu tô falando muito de implante porque eu também sou especialista em implante. Mas tem também somente a especialidade de prótese, que daí entra os popularmente chamados lentes de contato, facetas em resina, que seriam os laminados cerâmicos. Quando o paciente não está feliz com a estética dentária, quando os dentes às vezes têm manchamentos, ou até mesmo o paciente fuma e vê que os dentes ficam amarelos com mais frequência, a gente faz um desgaste na parte que aparece da boca ali do sorriso, que seria a coroa, e coloca os laminados cerâmicos, que são popularmente chamados a lente de contato ou as facetas dentárias. Esse exige uma manutenção constante e ele pode quebrar também, não é isso? Mais ou menos. Se for feito sobre cerâmica mesmo, se for feito cerâmica, a manutenção é menor. É óbvio que você tem que ir a cada 6 meses no teu dentista, ou o quanto ele recomenda, para fazer limpeza, ver se não tem infiltração, cárie e tudo mais. Mas a cerâmica em si, ela acaba durando mais, tem uma durabilidade muito maior. Mas se a gente fizer isso em resina composta, que lá na clínica quem acaba fazendo mais é o meu marido, o Dr. Paulo Henrique, aí precisa de uma manutenção maior, porque ela começa a manchar, ela perde o brilho e tudo mais, então precisa fazer um repolimento, ver se não lasca e tudo mais, sabe? Você já falou algumas coisas aí, mas seria legal a gente comentar algumas inovações, tendências que vocês estão trabalhando na clínica, porque como você muito bem pontuou no início, esse é um setor que está evoluindo muito, trazendo muitas novidades, né? Sim, assim, desde que nós nos formamos, a gente sempre colocou na cabeça que a gente sempre ia se atualizar, e realmente isso não parou. Hoje, por exemplo, eu sou especialista em implante e prótese, não pretendo mais fazer nenhuma especialização, mas isso não quer dizer que eu não pretenda me atualizar sempre que necessário. Então, desde que eu terminei minha especialização em implante lá em 2018, muita coisa já mudou e eu fui atrás para isso. Tanto a plataforma do implante que eu usava e tudo mais. Hoje, como eu falei, eu fiz uma cirurgia num protótipo de uma resina, né? Eu fiz uma cirurgia ali num protótipo impresso e passei para a boca do paciente, foi um sucesso. Hoje a gente consegue fazer uma cirurgia guiada, sabe? Ou até mesmo se não for uma cirurgia guiada, a gente pode fazer o planejamento reverso de como vai ficar o sorriso do paciente, pedir um guia, para esse guia me servir de base para essa cirurgia. Isso também funciona muito, sabe? E hoje a gente também trouxe que, tipo, é o que mais está sendo usado, que é o escaneamento, né? A gente está usando escaneamento para muitas coisas. Porque daí você consegue ter a visão perfeita de dentro da cada E uma coisa pessoa. bastante legal, por exemplo, para arcos totais, o escaneamento ainda é pouco usado, que significa quando o paciente não tem mais nenhum dente. Mas para arcos que tem, tipo, poucos ou alguns dentes, a gente utiliza bastante e muitas vezes a gente nem precisa moldar o paciente. Então, para pacientes que têm problema com enjoo e etc., o escaneamento é uma coisa muito legal, entende? Então, a gente tenta fazer sempre dessa forma. Que antes era o raio-x. Isso, na verdade, a moldagem, sabe aquela que a gente usa para aparelho, que muita gente ia para ânsia, o raio-x vai continuar sendo usado ainda por um bom tempo, eu acho. E não substitui. É usado para... O scanner é assim, a gente precisa do modelo da boca nas mãos. E a gente moldava, não sei se você já usou aparelho ou para fazer clareamento. E hoje em dia a gente não precisa mais, a gente escaneia cada dentinho legal, ali, formando um arco. Muito mais exato para você poder fazer o procedimento. E o melhor de tudo, mais conforto para o paciente, né? Que eu acho que isso é incrível. Doutora, nesse tempo aí de trabalho, imagino que teve muita história bacana para contar, de pessoas que chegaram com a autoestima lá embaixo, de repente saíram outras pessoas por conta de um sorriso bonito, né? Que foi feito ali, né? Queria que a senhora contasse alguma história inspiradora aí, até para encorajar quem às vezes acha que não tem jeito, acha que agora, principalmente as pessoas mais velhas, né, porque antigamente era mais inacessível, né, e mais complicado o tratamento dentário, hoje é mais facilitado e mais acessível, né? Assim, como eu te falei, a gente consegue conquistar o paciente toda vez sempre com um planejamento reverso. Eu acho que essa acaba sendo a palavra-chave, que é a gente planejar o caso antes de mexer realmente na boca do paciente. Então, é o paciente acabar vendo o sorriso dele antes da gente começar a mexer, sabe? Ou pelo menos ele ter uma noção de como vai ficar o sorriso antes da gente mexer.
E teve um caso que eu fiz, isso lá ainda quando eu estava na especialização, no final da minha especialização. Ela é uma mulher linda, 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 linda. E ela não sorria. Os dentinhos, os 4 dentinhos da frente dela aqui, eles eram apinhados, eles eram tortos e eles eram escurecidos. E ela odiava sorrir, sorria sempre com boca fechada e não era feliz. Ela morria de vergonha. E aí, assim, a gente pegou, fez os implantes nela, na verdade, antes a gente fez o planejamento reverso também, eu fiz um guia para me orientar ali melhor na cirurgia. Depois que a gente conseguiu resolver a cicatrização do implante, que infelizmente não deu a carga imediata, que a gente tanto sonha, né, os implantodontistas tanto sonham, a gente esperou cicatrizar para daí dar andamento na prótese. Então eu fiz a parte da implanto e a parte da prótese sobre implante. E o meu marido fez todas as facetas em resina composta dos dentes, dos caninos para trás. Nossa, o sorriso dela é extremamente largo, ela sorri pra todo mundo, é minha maior garota propaganda, tipo, meu Deus, ela tá maravilhosa, sabe? Ela tá muito linda. E ela ficou muito agradecida. Nossa, demais, assim. E assim, eu tenho, porque assim, como eu também era inexperiente, nós duas eu acabei aprendendo com ela também, sabe? Muitas coisas, tipo, incríveis. Então, tipo, ela me ensinou muito para saber lidar com outros pacientes, mas o resultado em si foi aqueles que enchem o coração, sabe? Imagino. E ver, né, a gratidão está no sorriso, né? E, literalmente está no sorriso. É aquele sorriso que até o olho brilha, sabe? É, muito bacana mesmo. Doutora, queria que a senhora, olha, eu acho que essa entrevista foi muito inspiradora, muita gente realmente deve ter pensado aí já, né, levando muito mais a sério a questão de rever aí o seu sorriso. Então, queria que a doutora deixasse aqui o telefone, contato, endereço, enfim, da Bastos Odontologia, para quem tiver interesse, né, em procurar a senhora ou o seu esposo também, que é o dentista, os dois atendem na clínica, né? Isso. Para quem tiver interesse em conhecer a gente atende na Almeida Cardoso, 916, é do lado do SESI, no centro da cidade, e o telefone é 3622-2565. Isso. E também tem o Instagram, que hoje o povo adora Instagram, né? Isso, o meu é @IsaPaultanin. E aí pode também, né, mandar um direct ali, ou, né, o telefone, mesmo. Vai estar aqui aparecendo na tela também para vocês o telefone, endereço da clínica Bastos Odontologia, na qual a doutora Isabelle Paultanin está, então, atendendo. Doutora, imensamente agradecido pela sua presença aqui. Volte outras vezes, a gente pode explorar outros assuntos dentro da odontologia, porque agora é cada vez mais um mercado amplo e fascinante, né? Eu que agradeço, muito obrigada por me receber aqui. A gente volta então com a Cidade ao Vivo.